dependendo do que acontecer, é isso. Se der Corinthians e Ponte, se o Corinthians passar perdendo e a Ponte passar ganhando... Dependendo do resultado. É Campinas. É saldo de gols. É muito difícil. Mas existe até a possibilidade de o segundo jogo ser em Campinas. É isso que ele quis dizer. É mais remoto. Claro que a Ponte Preta, difícil. com a inteligência que tem, vai querer fazer num estádio maior. Certeza absoluta. Vanderlei, se a Ponte Vai sair venceu, do Moisés o cara. Vai fazer igual 77. se a Ponte venceu o Palmeiras por 1-0, por exemplo, o Corinthians vai ter que perder de 2-0 do São Paulo e passar nos pênaltis. Certo. Entendeu? Então é muito difícil. Ou o Corinthians teria que perder de 1-0 e a Ponte Preta vencer por 2-0, 3-0 o Palmeiras. Bom, Então, mas de qualquer maneira, mesmo que seja 1%, a possibilidade existe. Tomara que a Ponte Preta, inteligentemente, jogue numa Morumbi, né? partida. Não, partida Eu sugiro. Morumbi 77. Neutro. Eu Morumbi, sugiro, por neutro. exemplo, que o jogo que o mando não vai ser da Ponte, que seja no Ninho dos Pássaros na China. Tá bom. É maior, tá precisando de jogo. Aquele estádio do Brasil Nilson. jogou a final da Copa 2006. Essa é a sua ideia. Na África do Sul. Você vai concordar. Nino e Fred A Fleck. ideia é legal. Porque a final marcante foi a de 77. lógico Calma. isso. A final marcante é de 77. Não há dúvida. E o Morumbi ficou marcado com aquela final. Com o gol do Basílio, com os jogos lá no Morumbi. Por que não os 2 jogos no Morumbi? Seria lindo. Não, pra fazer uma homenagem Lotaria a 40 duas vezes. anos, a 40 anos. Lotaria duas vezes. Revanche, a 2 torcida do jogos do Corinthians Morumbi. quero ver você convencer um Corinthians. Mas seria lindo. Lotaria Olha, duas se eu vezes. fosse presidente do Corinthians, ligaria ao presidente da Ponte Inteligentemente. se passar Corinthians Acho e melhor Ponte. não ligar que ele vai ouvir um palavrão. Não, que mas ele se não vai esquecer passar nunca. Corinthians e Ponte na segunda-feira, ligaria. Ó, presidente, Se fazer o segundo jogo lá, fazer tudo os bem. 2 jogos do Morumbi, Segundo. lembrando 40 anos de Seria ótimo. 1977. Tá bom. Seria Uma inteligente homenagem pra àquele Ponte. timaço da Ponte. revanche. Aquele Tomara. time da Ponte que era melhor que o Corinthians. Fazer um jogo de Masters. Eu concordo com o segundo jogo lá. Masters antes. Tomara. Olha a Eu concordo ideia. com o segundo jogo de lá. Master antes. Aliás, não tô brincando aqui. Só mas- faltando não, do vem Ciro cá, que morreu. vem Eu cá, vem cá. concordo com o segundo Nós jogo lá. nós Segundo estamos jogo aqui no Morumbi, eu levantando acho uma legal. hipótese, mas é sério. A federação não cria nada de ideia. Olha só que põe ideia. gordura feminina, Olha que é a ideia. mudança que Olha tem que nas ideia. finais. O Flávio tá só o se Fred preparando teve. pra falar. Eu lembrei dos 2 jogos do Morumbi. Seria fantástico você viver de novo. O Fred acrescentou com um jogo de Master, daquele timaço Posso da Ponte acrescentar de uma? 77 com o time Posso- do Corinthians de 77, Nilson fazendo César. a preliminar. Algo precisa ser feito novo. Nilson pegar César. o Rui Rei, bela no ideia. hospício. Não é novo, é repetindo a história que é uma coisa linda. Vou buscar Você tem o Rei razão. no E a gente hospício poderia lá. fazer o que a Jovem Pan já fez. Leva a taça. De helicóptero, É isso aí. pousando no centro do Morumbi. Quer dizer, a festa a gente até sugere. Eu espero que a Ponte Preta abrace a ideia. Flávio segundo Prado, jogo no Morumbi tá fechado. queremos Não precisa nem ouvir. consultar, eu já falo agora. Quer fechar agora? Já. Oi. Eu garanto que a Ponte topa. Mas dois Segundo jogos, jogo, não, os que dois. 2 jogos. Vai te ca... legal. Primeiro Vai. que 77 não tem que ser memória de nada, que foi mais uma das coisas escrotas da ditadura. A ditadura impôs os jogos foi aqui, a maior foi festa do nojento, futebol foi de São nojento, Paulo na foi história. nojento, foi escroto. Nunca teve uma Antes de festa tão acabar, grande. antes de acabar de começar Ai, o jogo, meu esse Deus. jogo do dia 3 de outubro, um grupo de milicos entrou no vestiário da Ponte e falou assim: olha, nós não garantimos a vida de ninguém se a Ponte ganhar o jogo. Então tem um mapa de escape aqui. Foi assim o jogo. Foi essa coisa maravilhosa. Porque Aí o time tremeu. Porque naquela tremeu. época. Não, porque houve uma eleição, as pessoas não sabem da história, claro, normal, né? 40 anos. Houve uma eleição, alguns meses antes, aqui em São Paulo, e era tudo indicação dos milicos. Aí houve uma eleição para o Senado. E os milicos indicaram o Carvalho Pinto. E aparecia sempre aparece, né, um herói, o herói da época, honesto, sério, o cara revolucionário era Orestes Quercia. E ele ganhou a eleição. De Campinas. Então, ele ganhou, não é de Campinas não, ele é lá de Pedregulho, Raio com Pai, tá bom, não importa. Não, mas essas coisas ruins nós não queremos. Mas essas coisas ruins nós não Tá queremos. parecendo Bom, um apresentador importante de televisão que fez alguns filmes, digamos, mais picantes e quando fizeram a festa, excluíram isso. Não pode. bom, de qualquer Agora, forma, mas não, Campinas Vai, não, Pedregulho, continua. Raio com Pai, tá bom, mas tudo bem. Ele era, na época, até eu votei nele, tem as coisas que a gente faz depois você se arrepende. Mas enfim, aí os militares ficaram preocupados porque São Paulo estava revoltado.
Então tem que dar o circo. Qual era o circo? O Corinthians ser campeão, coisa que ele não era fazia tempo. Inclusive a Globo fez um campeonato, o Corinthians vai ser campeão. A Globo garante, pegou todos os Corinthians da várzea do Brasil inteiro, fizeram um campeonato Inter-Corinthians. Até hoje a torcida da Ponte adora, porque eles acharam que a Globo antecipou o título. Não foi, ela pegou todos os Corinthians. E aí, claro que a Milicaiada colocou os 3 jogos aqui, obrigou a Ponte a jogar. E como havia uma certa resistência por parte de um general de Campinas, era Moraes Salles, se não me engano, Moraes Veiga, aí tiveram que conversar com o presidente da Ponte, conversaram lá com ele para vir aqui e tal, ele também teve seus benefícios, né, na época, o presidente. Então foi uma sujeira, e que sobrou pro coitado do Dulcídio, pro Rui Rei, que foi só tonto. O Dulcídio, na verdade, foi vendido. Os caras compraram, deram dinheiro para comprar o Dulcídio, mas ele nunca, quando ele soube disso, eu tava na federação, que era a gente frequentava, e o Vicente e o Matheus tomou um tapa no peito do Dulcídio e falou assim: velho idiota, você deu dinheiro, não chegou em mim. Vai pegar o dinheiro pra quem você deu. Então ele foi vendido sem saber. Virou prédio. Flávio, Esse dinheiro virou prédio. Você vai falar agora do jogo. Mas antes, a foto que eu falei aqui, nós chegamos de helicóptero lá, eu tô carregando a taça aqui. Olha o tamanho da taça. Olha o tamanho da taça, Flávio Prado. Desculpe atrapalhar, Flávio. Olha o tamanho da taça, Flávio. E veja quem está ajudando. Fausto Silva, que eu chamei reforço. Porque olha o tamanho da taça. Ele tá só olhando. Mas olha que ideia. Ô, louco, bicho. A verdade é que 77 tem que ser olhado como uma coisa repugnante. Mutreta, safadeza, vigarice. O time da Ponte era bem melhor e não ganhou porque foi um esquema de milico, esquema político. O tal do Paulo Egídio Martins virou corintiano por interesse, nem corintiano ele era. Enfim, foi uma nojeira, uma sujeira. Então não tenho que relembrar nada. Mas, se o Corinthians quiser fazer o segundo jogo, você chegar na final, título do Corinthians. Não tem nenhum problema com ele. Foi o maior título do Corinthians da história. Eu acho que o Corinthians é bem maior que isso. Mas enfim, foi o título importante para a época, mas por influência Você sempre de falou vigarice. que esse título do Corinthians foi o maior de todos. Parou mesmo. Mas a história, eu tô contando a história real. Foi o maior título? Foi. Foi mais importante que o Mundial. Pra torcida foi, porque era 24 anos sem ganhar nada. Mas que teve mutreta com esquema de milico e tal, não há dúvida. Tô contando a história. Se tivesse time, ganharia. Tinha time, sim. A federação jogou 6 vezes, ganhou 4. A federação não tem que consultar ninguém. Muito melhor. O mando de jogo é da federação na final. No jogo que definiu, pipocou. A federação, se ficar Corinthians e Ponte, a gente não sabe, a federação não teria que consultar ninguém. O mando é da federação, tem que determinar Corinthians e Ponte no Morumbi e fazer a preliminar com o Master de Corinthians e Ponte. Seria sensacional, algo novo. Futebol tá mermice de sempre. Concordo. Aquela Quando o São Bento chegar na final, você sugere. Não, vamos falar coisa séria. O futebol tá chatice de sempre, a mesmice de sempre. Isso é coisa nova. Faz uma final de massa, os 2 jogos no Morumbi. Vamos aproveitar. Entendeu? Quer lembrar a obra da ditadura? Vamos pedir pra matar jornalista. Não, vamos pedir que lembrar a obra da ditadura. Pede pra matar jornalista, pede pra voltar a tortura, pede pra fazer tudo. É tudo obra da ditadura. Matar. Não tô não. Porque o título de 77 é obra da ditadura. Mata jornalista, volta a ditadura, volta a censura, é tudo igual. É tudo obra da ditadura. Os 2 jogos 77. Indica governador.